Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Estou bem também. Tudo em ordem. Me contem como foi a semana de vocês, como vocês estão. Como estão os estudos? Biscoito com manteiga, bom. Muito bom. Semana passada foi o dia N, né? E foi bom conversar com quem esteve presente. E agora a gente está entrando na reta final do nosso curso, né, gente? Eu diria que a gente já teve praticamente metade ou mais da metade dos temas que a gente vai estudar. E então é um bom momento para fazer um balanço e aproveitar o embalo do dia N e ver como é que a gente está, né? Ver o que a gente precisa retomar, se precisa retomar alguma coisa, como é que a gente organiza num ritmo de estudos que faça sentido dentro do prazo que a gente tem, não só pensando no final do nosso curso, mas pensando no Enem, né, que vai ser em janeiro, ou pensando nas estaduais, pensando no plano de cada um para si, né? Então, queria me colocar à disposição mais uma vez, se alguém precisar conversar sobre isso, planejar estratégias de estudo, a Ju, né, tá sempre disponível para vocês. Se vocês não têm feito as tutorias, façam, porque ela tem exatamente essa intenção de contribuir com esse processo de planejamento, de organização, de suporte que a gente sempre precisa, né? Bom, hoje a nossa conversa é sobre relações métricas no triângulo retângulo, lei dos senos e lei dos cossenos. Não sei se vocês já viram, mas o roteiro escrito está no Bernoulli, tá? Eu coloquei ele ontem. E bom dia. Bom dia. Opa, desculpa. E com relação a esses temas que nós vamos falar hoje, eu diria que relações métricas em si nem é um assunto tão essencial, mas lei dos senos e lei dos cossenos é bastante interessante. Não porque super cai, não é essa a questão, mas é porque existem questões que muitas vezes a gente consegue resolver por esse caminho. É o único caminho? Não, não é. Lei dos senos e lei dos cossenos não é o único caminho para resolver problemas que envolvem esses conceitos. O que a gente já estudou até agora, de trigonometria no triângulo retângulo, de proporcionalidade, às vezes até relações de semelhança, dá conta de resolver os problemas que envolvem esses conceitos. Por que então estudá-los? Porque eles resolvem alguns problemas, algumas situações de maneira muito mais direcionada, mais rápida e mais eficiente. E porque conhecer essas relações nos possibilita perceber algumas coisas ao olhar para um exercício, ao olhar para uma questão que
talvez, não é certeza, mas que talvez a gente não percebesse se a gente não conhecesse essas possibilidades, tá? Então, a gente vai ver algumas fórmulas na nossa conversa de hoje e eu queria que ficasse, assim, bastante evidente que a questão não é decorar um monte de fórmula, tá? Não é para isso que a gente está conversando sobre esses assuntos. Algumas dessas fórmulas valem a pena a gente memorizar, porque elas são úteis, e, sobretudo, o raciocínio é o que mais importa, tá? Então, entender o porquê que essas coisas funcionam, em que contextos elas funcionam, e aí vocês vão decidir por vocês mesmos se vale a pena ou não decorar algumas dessas fórmulas, quais e por quê, tá? Isso é uma questão muito pessoal. Decorar ou não decorar fórmulas é uma questão muito de cada um, como cada um lida com a matemática. Então, a gente vai começar falando das relações métricas no triângulo retângulo, depois apresentar a lei dos senos, apresentar a lei dos cossenos e fazer algumas, não muitas, porque não dá tempo, aplicações e exercícios, tá? Começando pelas relações métricas no triângulo retângulo, gente, primeiramente, relação métrica é diferente de relação trigonométrica. A gente chama de relação métrica, relações entre medidas de segmentos, tá? Então, vai ser chamado de relação métrica toda vez que a gente estiver relacionando medições de alguma coisa que é lado ou comprimento ou tamanho dentro da nossa figura. No caso de um triângulo retângulo, a gente sabe que a gente tem lá o ângulo de 90 graus, o que faz com que a gente tenha dois lados chamados catetos, C e B nesta figura, e um lado chamado hipotenusa, que é o lado A nesta figura, tá? O que a gente vai ver é que quando a gente divide um triângulo que é retângulo pela sua altura, a gente sabe que a altura ela é sempre perpendicular à base. Então, eu estou adotando como base a hipotenusa, escolhendo a hipotenusa como referência e dividindo aqui, ó, o meu triângulo retângulo pela altura em dois outros triângulos que também serão retângulos, tá? Quando a gente faz essa divisão, a gente produz, então, 3 triângulos retângulos. Esses 3 triângulos retângulos, eles têm outras medidas novas agora. A altura, que a gente está chamando de H, essa medida N, que é uma partezinha do A, então se o A é tudo isso aqui em vermelho, o N é só esse pedacinho aqui, e o M é esse outro pedacinho aqui. N e M são chamados de projeções dos catetos C e B. Então, N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, e M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. M e N são chamados de projeções porque a imagem que se tem é como se a gente tivesse aqui um sol, digamos assim, bem aqui em cima, e a sombra que esse segmento faria sobre a hipotenusa, sobre a minha base, ela seria esse pedacinho N. Isso aqui seria a minha sombra, tá? E a sombra desse outro seria esse daqui. Então, é essa a ideia de projeção. As relações métricas, então, elas vão relacionar todos esses segmentos. O C, o N, o H, o M, o B, o A, todas essas medidas. Quando a gente fala em relação trigonométrica no triângulo retângulo, qual que é o diferencial? A gente também está falando de medidas de lados, mas, além das medidas de lados, a gente fala de medidas de ângulos. Então, trigonometria sempre vai estar associada a relações a partir de ângulos. São os ângulos que determinam para nós todas as possíveis relações de seno, cosseno, tangente, tudo isso tem a ver com o ângulo e com os lados. E nas relações métricas, a gente está falando só de lado, tá? Bom, quando a gente faz essa divisão do nosso triângulo em dois triângulos retângulos, o que é muito importante a gente perceber? Que, na realidade, estes dois novos triângulos retângulos, eles são semelhantes ao triângulo original. Esta relação de semelhança, gente, ela é garantida. Se a gente lembrar lá, quando a gente estudou triângulos, quando a gente estudou semelhança de triângulos, não sei se vocês se recordam, mas foi uma aula bem longa, né? Uma conversa bem longa nossa. E no finalzinho que a gente falou de semelhança, eu falei, gente, vou gravar um vídeo sobre isso para reforçar. Tá lá no YouTube, se alguém não se lembrar, dá uma olhada. De qualquer forma, as relações de semelhança, elas são garantidas por 3 critérios, né? Pode ser proporcionalidade entre os 3 lados,
pode ser proporcionalidade entre dois lados e congruência de um ângulo, um par de ângulos nos dois triângulos, ou o caso mais comum, que é o que a gente tem que ter em mente, porque a maioria dos exercícios ela se baseia nesse, é congruência de dois pares de ângulos. O que eu quero dizer com isso mesmo? Congruência significa a mesma medida. Então, a gente está dizendo que dois triângulos vão ser semelhantes se eu conseguir garantir que existem dois pares de ângulos neles de mesma medida. Quando a gente olha para esses novos triângulos que nós formamos, um ângulo já está garantido. Todos os três triângulos têm ângulos de 90. Então, um par de ângulos já é igual, já tem a mesma medida nos meus três triângulos. Quando a gente vai olhar para esses triângulos novos formados, eu vou chamar, só para a gente poder se comunicar, esse vértice aqui de H maiúsculo. Porque assim a gente tem o triângulo ABH e o triângulo AHC. Quando a gente olha para esses triângulos, a gente pode perceber que, para além do ângulo de 90 graus, cada um deles compartilha um outro ângulo em comum com o triângulo original. Isso acontece por quê? Porque esse ângulo B aqui, ó, o ângulo formado no vértice B é o mesmo ângulo que era formado no vértice B aqui. E a gente sabe disso porque as retas de base, né, que formam este ângulo são as mesmas, ó. Esse segmento N aqui está sobre essa reta, que é a mesma da reta A, do segmento A. E esse segmento C está sobre essa outra reta aqui. É a mesma, as mesmas retas. Então, a gente tem o mesmo ângulo. Então, além do ângulo de 90 graus ser comum, o ângulo azul formado sobre o vértice B é comum. O ângulo aqui de A, ó, consequentemente, já que os outros dois têm as mesmas medidas, isso aqui a gente sabe que é o que falta para 180, né? A gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180. Esse ângulo em verde aqui é o que falta para 180, que é o mesmo que esse. Né? Então, os três ângulos estão garantidos de congruência, que o triângulo em laranja é semelhante ao triângulo grandão original retângulo que a gente tinha. O mesmo raciocínio a gente pode usar para o outro triângulo AHC, que é o triângulo em verde. Desta vez, o ângulo que eles têm compartilhado, o ângulo comum, é o ângulo em C. Ele também, ó, é formado pela reta que tem o segmento A e o segmento M, e pela reta que tem o segmento B. Então, esse ângulo também é comum e, consequentemente, o outro ângulo é o quanto falta para 180, tem que ser o ângulo que pintamos em azul. Conclusão. Todos esses três triângulos que decorrem do triângulo retângulo original, eles têm os mesmos ângulos e, portanto, eles são garantidamente semelhantes. Lembrando que semelhança é garantida pelos ângulos, mas ela significa também que existe uma proporcionalidade entre os meus lados. Mas quais lados? Os lados correspondentes. Para fazer essa correspondência, talvez seja uma boa ideia reposicionar esses triângulos para garantir a mesma posição de ângulos. Então, ó, a gente tinha aqui... Opa, não é isso que eu quero fazer. Aqui. A gente tinha aqui o ângulo... Esse era o azul? Não, esse era o verde. O ângulo verde, que veio parar aqui embaixo, tal qual este ângulo, que era o ângulo verde aqui. Aqui também era verde, que também parei aqui embaixo. Ou seja, estou reposicionando os meus triângulos para eles ficarem com uma relação de proporcionalidade entre os lados mais evidente. E é isso. Triângulo, retângulo, 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 vértice H, vértice H. Quando a gente olha para essas figuras, o que a gente percebe? Que o lado C do triângulo retângulo original corresponde ao lado N do triângulo retângulo menor ou corresponde ao lado H do triângulo retângulo médio. Então, a gente tem um triângulo grande, um pequeno e um médio. O lado A, que é a hipotenusa do maior, corresponde à hipotenusa do pequeno ou corresponde à hipotenusa do médio. E o lado B corresponde ao cateto maior aqui do pequeno e ao cateto maior do médio. Com essas relações de correspondência, a gente consegue construir relações de proporcionalidade, que são relações de semelhança entre esses triângulos. E aí a gente vai construir algumas delas. Se vocês olharem depois no material de vocês, lá na página, deixa eu só ver a página aqui, 81, tem uma lista dessas relações, tá? Eu vou colocar
a gente vai construir juntos algumas delas e depois eu vou colocar todas elas para vocês verem os resultados dessas relações de semelhança. Mas aqui entra a parte que eu falei que a intenção aqui não é decorar coisas. São relações úteis? Até são. São relações importantes? São. Mas para que eu preciso decorar isso tudo se basta eu olhar para a figura e enxergar as relações de semelhança e construir as relações de semelhança a partir dessa figura? Então, vamos fazer isso em algumas possibilidades. Nesse momento, gente, a gente está fazendo totalmente abstrato, sem número, sem contexto, sem situação. Então, a gente está fazendo para verificar algumas possibilidades de comparação entre essas medidas. Como a gente disse no começo, isso é uma relação métrica. Agora, no próximo slide, a gente vai fazer isso aplicado num contexto. Então, um exercício onde isso acontece. Aí a gente vai ver como direcionar para conduzir para uma situação concreta, tá? Nesse momento, como a gente está fazendo bem abstrato, a gente pode construir a relação que a gente quiser. Então, eu vou propor que a gente tenha... Eu vou redesenhar os triângulos pequenos aqui, para ficar mais fácil da gente enxergar as relações de semelhança. Então, ó, o triângulo menor e o triângulo médio. O triângulo menor, ele tem o mesmo vértice B aqui, só que o ângulo de 90 é no vértice H, e o outro ângulo pequenininho vai ser essa partezinha do vértice A, tá vendo? Então, de B a H, a gente tem o lado N, de H a A, a gente tem o lado H, e de B a A gente tem o lado C. O triângulo médio, ele compartilha o ângulo em C, o ângulo de 90 também está sobre o vértice H, e, portanto, a outra parte aqui, ó, do ângulo do vértice em A, é que veio parar aqui embaixo. O segmento HC é o segmento M. HA é o segmento H, e AC é o segmento B. Então, pronto, desenhamos os nossos triângulos. Agora, vou propor uma comparação de semelhança. Uma possibilidade seria comparar os dois catetos do triângulo maior com os dois catetos de um dos outros triângulos. Vou comparar com o do menor. Então, se a gente faz isso, o cateto C, que é o cateto menor, está para N, assim como B está para H. O que a gente nota aqui? Se eu multiplicar em cruz. Que C vezes H é igual a B vezes N. Isso é uma das relações métricas. Uma das igualdades que associa segmentos, pedaços, né, tamanhos deste triângulo retângulo original, tá? O que essa relação métrica diz se a gente fosse traduzir isso numa linguagem natural, língua portuguesa? Ela está dizendo que quando eu pego um dos catetos e multiplico pela altura, o resultado que eu obtenho é igual ao outro cateto multiplicado pela projeção do primeiro. Ó, C para N, B para H. Tudo bem? Esse é um dos resultados. Outra possibilidade. Vou pegar e vou comparar agora o cateto menor e a hipotenusa do primeiro triângulo com o segundo. Então, C está para N, cateto menor, hipotenusa, hipotenusa. Multiplica em cruz, C ao quadrado é igual a A vezes N. O que a gente chegou de conclusão aqui? Que um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção deste cateto. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Se eu fizesse isso com o outro triângulo, eu chegaria na mesma conclusão, só que para o outro cateto. Então, ó, se eu fizesse agora cateto maior com hipotenusa do triângulo maior e do triângulo médio, a gente ficaria com B está para N, assim como o A está para B. Então, ó, mesma relação. B quadrado é igual a A vezes N. Quadrado do cateto é igual a hipotenusa vezes a projeção deste cateto. Então, essas são algumas das relações métricas, tá? Essas três que a gente chegou aqui de resultado. Lá na página 81 tem uma lista de todas elas. Então, além destas duas, que são as mais usuais, a gente tem também H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja,
O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. E uma relação que não é uma relação métrica propriamente, mas ela também pode ser deduzida deste contexto, é o próprio Teorema de Pitágoras, tá? Muito bonitinho deduzir o Teorema de Pitágoras a partir das relações de semelhança, e o material de vocês faz isso lá na página 81, tá? Agora, o que é interessante a gente perceber com base nessas informações todas? Que quando a gente tem duas informações quaisquer de medidas de segmentos deste triângulo, dá para descobrir todas as demais a partir de relações de semelhança, a partir do Teorema de Pitágoras. Ou seja, se eu conheço duas medidas, eu consigo necessariamente descobrir todas por algum caminho, traçando alguma estratégia, tá? Vamos tentar aplicar isso num exemplo e depois a gente vai fazer um exercício juntos para entender como que eu faço isso na prática, né? Eu não vou ficar construindo todas essas relações de semelhança. Eu vou avaliar qual a relação de semelhança mais interessante para cada caso. Então, aqui, temos um triângulo retângulo ABC, temos aqui a nossa altura e a gente conhece as duas projeções. Conheço as duas projeções e quero descobrir a altura. Se eu sei essas fórmulas, eu sei que existe uma que me dá isso, ó. Altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, se eu fosse decorar essas fórmulas, eu já saberia que existe uma relação pronta para exatamente esta situação. H ao quadrado é igual a 6 vezes 12 e eu resolveria esta questão muito rapidamente. Eu, Thaís, não sou essa pessoa. Eu, Thaís, não sei essas fórmulas de cor e eu prefiro deduzir as relações de semelhança a partir do exercício, tá? Então, como que eu faria essa questão? Eu vou olhar para a situação, enxergar os três triângulos e perceber que do triângulo maior, eu só conheço a hipotenusa. A hipotenusa é 6 mais 12, que dá 18. Quem que é a hipotenusa? É o lado A, né, que a gente usava de referência ali. Esse triângulo está invertido com relação aos outros, tudo bem, gente? Ó, aqui é ABC e o outro aqui é ABC, tá no sentido horário, em vez de anti-horário. Não tem problema, só vai inverter os nomes aqui. O lado Bzinho vai ser o oposto aqui, o lado Czinho vai ser o oposto aqui. Como a gente tinha N como projeção de C, eu vou manter o N desse lado e o M desse, só para a gente saber se comunicar. Mas nem precisa disso tudo, porque o importante é enxergar as relações de semelhança. Então, do triângulo maior, eu só conheço a hipotenusa. Do triângulo pequeno, eu conheço um cateto e quero descobrir o outro. Do triângulo médio, a mesma situação. Eu conheço um cateto e quero descobrir o outro. Então, qual a relação de semelhança que faz mais sentido eu aplicar neste contexto? Uma relação que envolva os dois catetos dos triângulos menores. Não faz sentido eu tentar buscar uma relação de semelhança com o triângulo maior, porque eu só conheço a hipotenusa, e dos menores eu não conheço hipotenusas, tá? Poderia, até poderia, eu ia descobrir um cateto aqui, ou descobrir o outro, para depois tentar descobrir a altura. Mas o caminho mais rápido aqui é olhar para quais informações eu tenho, qual a informação que eu quero, e como que eu relaciono essas coisas. Então, aqui, se eu fosse desenhar os meus triângulos na posição original, o H vem aqui para cima, o Czinho vou manter, e o A que vem para cá, AC mede B, CH mede 6, e HA é o Hzinho, e o outro triângulo, o H que vem para cá, é o B que mantém, o Azinho vem para cá, AB é Czinho, AH é Hzinho e HB é 12. Então, olha que bonito. A gente compara 6 está para H, assim como H está para 12. Quando eu faço que 6 está para H, assim como H está para 12, montei a minha relação de semelhança, multiplica cruzando, então a gente fica com H ao quadrado é igual a 6 vezes 12, que é a relação que a gente teria tomado por base inicial se a gente soubesse as relações métricas de cor, tá bom? Agora, eu acho que não compensa saber as relações métricas de cor, sendo que são várias, a partir do momento que eu sei aplicar as relações de semelhança, mesmo porque saber aplicar as relações de semelhança é mais importante para a gente, porque existem exercícios que são exercícios de semelhança de triângulos que não são retângulos.
né? Então, eu não conseguiria resolver um exercício que não é de triângulo retângulo sabendo as relações métricas, mas eu consigo resolver qualquer exercício sabendo as relações de semelhança. Aí, h ao quadrado, olha a minha estratégia aqui. Eu não vou fazer 6 vezes 12, porque eu não quero ter que decompor o 72 depois. Eu vou fazer que 6 vezes 12 é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 2. Porque aí eu fico que h ao quadrado é igual a 6 ao quadrado vezes 2, e que, portanto, h vai ser a raiz de 6 ao quadrado vezes 2. Então, h vai ser 6 raiz de 2, né? Quando eu tenho um produto, eu posso decompor em duas raízes, e aí a raiz de 6 ao quadrado, esse quadrado cancela com essa raiz, 6 fica fora da raiz, 6 raiz de 2 é o valor de h. Alguma dúvida até aqui, gente? Dúvidas, pessoas? Não? Tá tudo bem? Então, é isso. Exercício para vocês fazerem, tá bom? 2 minutinhos para vocês, 3 minutos para vocês fazerem. Vamos ler juntos. Minha sugestão é desenhem o triângulo, identifiquem o que ele está falando, tá bom? Diz o seguinte: num triângulo retângulo em A altura relativa à hipotenusa é de 12, e o menor dos segmentos que ela determina sobre a hipotenusa, 9. Calcule o menor lado do triângulo. 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Melhor. Vou dar 4 minutos para vocês fazerem esse, mas eu vou acrescentar uma pergunta. Calcule o menor e o maior lado do triângulo. É isso.
Tudo bem, gente? Foi? Tô tentando aqui, Pro. Enquanto vocês vão terminando, eu vou só desenhando, então, tá? Colocando a figura aqui. Vamos lá, gente? Vamos juntos? Primeira coisa, triângulo é retângulo em A, e a gente está dizendo que a altura relativa à hipotenusa, então a altura que divide a hipotenusa em dois segmentos, num ângulo de 90 graus, essa altura mede 12 e o menor dos segmentos, 9. O menor dos segmentos, gente, é a projeção do menor dos catetos. Então, se eu sei que o menor dos segmentos é a projeção do menor dos catetos, e ele está pedindo para calcular o menor lado do triângulo, eu sei que ele está pedindo para calcular o menor dos catetos, o cateto B. E aí, gente, a grande questão é, eu não preciso de relações de semelhança para responder essa pergunta. E eu não preciso porque eu já conheço deste triângulo retângulo menor os dois catetos, o 9 e o 12. E basta aplicar o teorema de Pitágoras aqui, tá? Para responder a primeira pergunta, o menor lado do triângulo. Então, a gente sabe que b ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E eu trouxe essa questão aqui justamente para a gente ter em mente que não é porque eu aprendi algo novo que eu esqueço aquilo que eu já sabia, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, a gente pode continuar usando. Pitágoras a gente sempre vai poder usar em qualquer triângulo retângulo. E essa é uma situação muito adequada para isso. B ao quadrado é igual a 81 mais 144. B ao quadrado é igual a 225. Então, B vai ser a raiz de 225. Então, B é 15, tá? Nem precisava fazer Pitágoras se eu tivesse percebido que 9 é o triplo de 3, 12 é o triplo de 4, um triângulo cujos catetos são 3 e 4, a gente sabe que a hipotenusa é 5. Então, o triplo de 5, 15, tá? É o triângulo pitagórico clássico, só que multiplicado por 3. Tudo bem? Primeira parte. Agora, se eu quero o maior lado do triângulo, gente, eu tenho algumas possibilidades. Uma possibilidade seria tentar descobrir esse outro segmento, tentar descobrir esse pedacinho e aplicar Pitágoras de novo, só que agora neste triângulo, tá? Ou aplicar Pitágoras no triângulo grande. Outra possibilidade é tentar descobrir ele direto, tá? Vamos tentar descobrir ele direto? O maior é 20 ou 25? Na hora de calcular o maior lado, eu poderia usar o valor de 9 mais x para resolver? Poderia usar esse aqui como 9 mais x, usar esse como x e fazer um sistema para nem precisar descobrir esse x necessariamente, montar um sistema com os dois triângulos. Ou poderia construir as relações de semelhança de forma que diretamente eu pudesse comparar. Eu vou comparar, gente, o pequenininho, que eu conheço todos os lados, então ele é muito bom para comparar, com o grande direto. Porque, ó, aí eu vou comparar cateto com cateto, cateto com cateto, tá? 9 é o cateto menor do triângulo menor e 15 é o cateto menor do triângulo maior. 12 é o cateto maior do triângulo pequeno e C é o cateto maior do triângulo grande. Então, o que eu fiz? Comparei o triângulo pequeno com o triângulo maior. Estou comparando o triângulo ACH com o triângulo ACB. E ao fazer essa comparação, eu comparei cateto com cateto, cateto com cateto, tá? 9 vezes C é igual a 15 vezes 12. Como vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que eu morro de preguiça de fazer conta. Então, eu vou simplificar.
o 15 e o 9, ambos por 3, fica 5 e fica 3. E o 12 por 3 fica 4 e fica 1. E aí o C é 20, como acho que a Clara tinha dito, tá? Tudo bem? Então, sim, dava para resolver chamando isso aqui de 9 mais x, só que aí eu ia precisar fazer um sistema para conseguir encontrar esse x. Se eu faço a relação de semelhança, vai direto. Agora, percebam que se eu tentasse descobrir esse valor de C direto com as informações originais do problema, eu não conseguiria. Eu só consegui achar o C porque eu achei o B primeiro. Tudo bem? Não dá para construir uma relação de semelhança direta com estas informações apenas. Então, neste cenário, eu não conseguiria fazer a comparação e eu não conseguiria por quê? Porque do triângulo grande, eu não conheço nenhuma medida completa. Do triângulo pequeno, eu conheço 2 catetos e do triângulo médio, eu conheço um cateto que era uma hipotenusa. Então, eu preciso encontrar uma informação intermediária. Nem sempre a gente vai conseguir responder direto a pergunta. Às vezes, a gente precisa encontrar outro valor para depois chegar naquele que a gente quer. Certo? Isso era relações métricas, gente. O lado maior... Ai, sim, você tem toda a razão, Alexandre. Eu que formulei a pergunta mal. Eu não queria dizer o lado maior, eu queria dizer o cateto maior, tá bom? Então, eu estava pensando numa coisa e eu escrevi outra. Você tem que tá perfeito. Exatamente. Se a pergunta fosse o maior lado do triângulo, gente, o maior lado é a hipotenusa, tá bom? Desculpa, foi falha minha de não ter escrito o cateto maior, que eu pensei nisso e escrevi outra coisa, tá? Perfeito, gente. Se a pergunta fosse o maior lado da hipotenusa é o lado A, tá bom? Então, não era esse o caminho para responder se a pergunta fosse o lado A. Gente, então isso relações métricas no triângulo retângulo. Se vocês esperarem para pensar, tem muita coisa sobre triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo super especial, tem um monte de características específicas para ele. As relações métricas, o teorema de Pitágoras, as relações trigonométricas, quando a gente fala em seno, cosseno e tangente. A gente define isso a partir de relações entre catetos e hipotenusas. O que é que a gente faz quando a gente tem um triângulo que não é retângulo? Nada do que a gente estudou até agora se aplica a triângulos gerais, a triângulos que não são retângulos. Então, a gente precisa pensar como é que a gente aborda uma situação de um triângulo que não é retângulo. Para motivar isso, eu trago este primeiro triângulo para vocês pensarem como vocês fariam para resolver um problema onde eu quisesse descobrir o valor de x com estas informações dadas. Qual é a proposição de vocês? O que vocês fariam? Alexandre falou dividiria o triângulo. Dividiria, imagino que você está falando, pela altura, certo? Se eu dividir pela altura em 2 triângulos, eu vou produzir 2 triângulos retângulos. Mas, cuidado, 2 triângulos retângulos não semelhantes, tá? E eles não são semelhantes pelo fato de que o triângulo original não era retângulo. Tá? Então, não dá para aplicar relações de semelhança aqui. Mas a Clara disse que aplicaria trigonometria. É isso, né, gente? Consigo aplicar trigonometria porque eu conheço lados e ângulos, uma situação propícia para o uso da trigonometria. E, usando trigonometria, eu ia precisar usar num triângulo primeiro e depois no outro para poder comparar. Então, não dá para encontrar o x direto, porque eu tenho informação de lado de um dos triângulos e não tenho informação nenhuma de lado do outro triângulo. Qual seria a medida mais interessante da gente descobrir aqui primeiro para poder descobrir o x depois? O seno, pro? Poderia usar o seno e com o seno a gente descobriria que medida, gente? Que segmento? É realmente o seno. Porque com o seno... Por que a área? Aí a gente tem uma boa pergunta. Eu tô vendo aqui Lembrem... na fórmula. Pode falar. Por causa da fórmula, que é seno de A igual a dividido por 2π. 2π, quer dizer. Exato. A gente tem uma fórmula de área, que é a área é
lado vezes seno do ângulo dividido por 2. Dá para descobrir a área aqui. Daria para descobrir a área com certa facilidade desse triângulo se eu descobrisse um outro lado do triângulo. Agora, não é a área que a gente quer, né? A gente quer o lado, a gente quer a medida de x. E a gente descobrir a área, pouco provável que vai nos ajudar a descobrir esse x, tá? Mas aqui, a gente tem algumas pessoas falando. A Clara falou H, descobriria o H, e o Alexandre falou, aplica a lei dos senos no triângulo. A gente tinha falado isso, né? Daí descobre a altura. Exatamente, gente. Eu descobrir a altura aqui é muito interessante, porque a altura é lado compartilhado dos dois triângulos. Se eu descubro a altura H, eu consigo depois aplicar trigonometria no outro triângulo. Então, descobrir a altura parece ser interessante. E para descobrir a altura, a gente vai de fato aplicar o seno, porque o H é o cateto oposto. E a informação que a gente tem é a hipotenusa. Quando eu olho para o outro triângulo, gente, o cenário é o mesmo. O H também é cateto oposto para o outro triângulo, e a informação que nós queremos também é a hipotenusa. Ou seja, no fim das contas, a gente vai aplicar duas relações de seno, uma em cada triângulo, tá? O seno de 30 é igual ao H dividido por 6 raiz de 2, e o seno de 45 é igual ao H dividido pelo X. Conclusão, se a gente descobre o H aqui, que é fácil de descobrir, porque o seno de 30 é meio, que vai ser H sobre 6 raiz de 2. Então, passo 6 raiz de 2 multiplicando. Descobrimos que o H é 3 raiz de 2. Descobri o H, posso substituir na outra equação. Raiz de 2 sobre 2 é igual a 3 raiz de 2 sobre x. X vezes raiz de 2 é igual a 6 raiz de 2. X vai ser igual a 6. Cancela a raiz de 2 dos dois lados. E a gente descobre o x com certa facilidade. Agora, gente, pensem no seguinte. Se a estratégia aqui foi aplicar senos nos dois triângulos e os dois tinham o H como lado compartilhado, a gente não precisava realmente descobrir este H. Por quê? Porque a gente podia ter escrito o H em função dos senos. H ia ser a mesma coisa que o seno de 30 vezes o 6 raiz de 2, ao mesmo tempo que H ia ser a mesma coisa que o x vezes o seno de 45. E a gente podia simplesmente igualar essas duas coisas. Não tem necessidade de descobrir o H. Eu posso simplesmente usar ele como uma expressão em função de senos e dos lados. Se a gente olha isso num triângulo genérico, não naquela situação específica, a gente tem esse cenário válido para qualquer triângulo. Em qualquer triângulo, quando eu tenho uma situação onde eu vou chamar esse ângulo de beta, esse ângulo de gama. Quando eu tenho uma situação semelhante a essa, ou seja, onde eu conheço dois ângulos e eu estou relacionando os lados opostos a estes ângulos, que era essa a grande sacada, esquece a divisão que fizemos, esse lado B é oposto ao ângulo beta, esse lado C é oposto ao ângulo gama. Quando temos uma situação como essa, eu vou explicar aqui, Clara, e aí depois a gente retoma aqui, tá bom? Porque é o mesmo cenário. Quando temos uma situação como essa, onde a gente tem os dois ângulos e os dois lados opostos, a gente sabe que esta altura H sempre vai poder ser escrita a partir das relações trigonométricas destes dois triângulos. Então, a gente sabe que o H é o cateto oposto. A gente sabe que para este triângulo, o C é a hipotenusa. E para esse outro triângulo, o B é a hipotenusa. Então, no triângulo 1, nós teríamos que seno de beta é igual a H sobre C. E no triângulo 2, nós teríamos que seno de gama é igual a H sobre B. Tudo bem com essas duas igualdades, gente? A partir do momento que a gente produz essas duas igualdades, se eu quisesse isolar o H, eu passaria isso aqui multiplicando. Então, C vezes seno de beta é o meu H, e B vezes seno de gama também é o meu H. Conclusão, isso é igual a isso. C vezes o seno de beta é igual a B vezes o seno de gama. E aqui, a gente produz o que a gente chama de lei dos senos. Se eu passar os senos dividindo,
C dividido pelo seno de gama vai ser igual a B dividido pelo seno de beta. O que essa relação me diz? Ela me diz que se eu escolher um lado do meu triângulo e dividir pelo seno do seu ângulo oposto, esta divisão é constante. Ela é igual a se eu tivesse escolhido qualquer outro lado do triângulo e dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Então, a lei dos senos, ela faz uma relação entre dois lados, dois ângulos. Esta relação que ela produz, ela necessita que lados e ângulos tenham uma relação de oposição. Então, não é quaisquer dois lados e quaisquer dois ângulos. Eu pego um lado e divido pelo seno do ângulo oposto, isso pode ser igual a qualquer outro lado e qualquer outro ângulo oposto, tá? Aqui, claro, o que a gente fez foi o mesmo processo que fizemos aqui. Eu passei esse x multiplicando. Então, se eu passei o x multiplicando, x vezes seno de 45 é igual ao h também. Tudo bem? Com a mesma intenção que fizemos aqui, de isolar o h nas duas equações para poder igualar as duas coisas. Aqui a gente fez esse processo de descobrir a altura, substituir e calcular no outro. A gente também poderia ter aplicado direto a relação da lei dos senos nesta situação. Se a gente aplica direto a relação de lei dos senos, o que a gente faz? A gente olha para esta figura, não precisa pensar em decompor em triângulos retângulos, a gente olha para essa figura e vê, bom, neste cenário eu tenho dois ângulos, um lado e quero o outro. Então, eu estou relacionando dois lados e dois ângulos. Existe a relação de oposição entre esses lados e esses ângulos. Então, eu escolho um lado e divido pelo seno do ângulo oposto. Isso tem que ser igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então vai ficar 6 raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, que tem que ser igual a x dividido por meio. Multiplica cruzado. 6 raiz de 2 vezes meio é igual a x vezes raiz de 2 sobre 2. Cancela os dois, cancela as raízes. X é igual a 6. Tudo bem? Dúvidas? Diga, Sabrina. Na aplicação da lei? Porque raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45. Então, lembra dos ângulos notáveis? 30, 45 e 60? Quando a gente tem esses ângulos notáveis, a gente monta aquela tabelinha de senos, cossenos e tangentes. Você lembra disso? Então, estou pensando de substituir lá, tá? A gente sabe que 30, 45 e 60 são ângulos notáveis e por isso a gente está fazendo as substituições, tá bom? Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 30 é meio, porque sabemos disso da tabela. Exercício para a gente aplicar, tá bom? Podemos fazer juntos, direto, gente? Ou vocês querem um tempo para fazer? Vocês falarem que querem um tempo, vocês têm um tempo. Respondam, pessoas. Tempo? Tá bom, 3 minutos então para vocês fazerem. Leiam com atenção, pensem nessa relação de oposição entre lados e ângulos, tá bom? É um exercício de aplicação mesmo da lei dos senos, então tentem fazer usando a lei dos senos, tá bom? Se não conseguirem fazer usando a lei dos senos, façam do jeito que vocês conseguirem fazer, tá? 3 minutos.
Clara falou que chegou em 15 raiz de 2. Mais alguém chegou em algum lugar, gente? Ainda tô fazendo, Pro. Tá. Vou começar marcando as informações e lendo a questão, tá? E aí a gente vai caminhando juntos. Observadores dos pontos A e B localizam um foco de incêndio florestal em F. Conhecendo os ângulos FAB, 45. Então, ó, FAB é o ângulo com vértice em A. Este ângulo é de 45. E FBA, 105. FBA é o ângulo com vértice em B, 105. A distância AB de 15 quilômetros, determinar a distância BF, aqui é X. Gente, esse é um cenário com dois ângulos conhecidos e dois lados, sendo um conhecido e um que queremos conhecer. A princípio, parece uma boa situação para aplicarmos a lei dos senos. Qual é o problema a princípio? A gente não tem essa relação de oposição. Então, o ângulo que eu conheço, eu não quero saber o lado oposto, e nem sei, nem quero saber. E o ângulo que eu não conheço, eu tenho o lado oposto. Apesar dessa situação, a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Então, que quando eu conheço dois ângulos, eu certamente conheço o terceiro. Então, 45 mais 105 dá 150. Este ângulo que a gente não conhecia a princípio, ele é 30. E agora, a gente tem exatamente a relação propícia para a lei dos senos, porque, ó, eu conheço um lado e o seu ângulo oposto, que não coincidentemente é notável, né? Intencionalmente é notável, para que a gente possa aplicar as relações. E eu quero descobrir um outro lado e eu tenho o ângulo oposto aqui. Então, se a gente fosse montar, 15 está para o seno de 30, assim como x está para o seno de 45. Então 15 está para meio, assim como x está para a raiz de 2 sobre 2. Multiplica cruzado, 15 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a x vezes meio, cancela aqui, x é 15, raiz de 2. Quero chamar a atenção de vocês para 3 coisas antes da gente ir para o nosso último tópico, que é a lei dos cossenos. A primeira é, a gente poderia ter resolvido esse exercício dividindo o triângulo tradicionalmente, como fazemos, né? Então, eu não precisaria necessariamente da lei dos senos aqui, mas a gente ganha muito tempo fazendo dessa forma, tá? A segunda é, mesmo podendo resolver essa questão de outras formas, é interessante conhecer a lei dos senos, porque ela nos permite perceber que existe uma relação entre dois lados e dois ângulos. E que se a situação fosse contrária, se a gente conhecesse os dois lados, conhecesse um ângulo e quisesse descobrir o segundo ângulo, a gente sabe que dá para fazer isso também. É muito menos provável que a gente percebesse que isso é possível se a gente tivesse que construir as relações de trigonometria, da decomposição dos triângulos. É bem pouco provável que a gente conseguisse perceber essa possibilidade de calcular um ângulo a partir dessa relação. Então, saber que existem relações entre lados e ângulos, em triângulos quaisquer, ou seja, que dá para aplicar ideias de trigonometria em outros triângulos, acaba nos dando repertório, nesse sentido de saber o que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer. E a terceira e última coisa é, vamos enunciar a lei dos senos, né? O que a lei dos senos diz de forma geral? A lei dos senos diz aquilo que a gente estava conversando. Se eu pego um lado e divido pelo seno do ângulo oposto, isso é igual a qualquer outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto, para todos os três lados, para quaisquer dos três lados. A gente usa 2 a 2 quando vai resolver os problemas, mas isso vale para todos os três. Ela também diz mais uma última coisa que nós não vamos comentar hoje, mas mesmo porque isso não é tão importante, mas que é legal que vocês saibam. Isso daqui tem a ver com o raio de uma circunferência que circunscreve esse triângulo. Então, se eu puser esse triângulo inscrito numa circunferência, este raio aqui, ó, desta circunferência, ele tem algo a ver com a razão que a gente tem aqui entre lados e senos, tá? Na verdade, o dobro desse raio, ou seja, o diâmetro, tem a ver com essa razão. Para quem se interessar por isso, no roteiro escrito, tem um vídeo na parte de aprofundamento,
que é uma sugestão de aplicação, desculpa, não é uma sugestão de aplicação, é uma sugestão de demonstração da lei dos senos a partir dessa circunferência, uma demonstração diferente da que fizemos, tá? Então, se alguém tiver curiosidade sobre isso, sobre essa parte do raio, dá uma olhadinha, é um vídeo curto, acho que tem 5 minutos, tá? Mas ele faz uma demonstração da lei dos senos a partir da circunferência. E é isso. Última lei, então, da nossa conversa de hoje, a lei dos cossenos. Lei dos senos, gente, ela serve para quaisquer triângulos, tá? Então, serve para triângulo retângulo? Serve, mas não há necessidade. Se a gente tem um triângulo retângulo, a gente aplica trigonometria direto, né? E ela serve para triângulos não retângulos, sobretudo. Ah, uma outra coisa que eu ia chamar a atenção nessa situação é, como a gente não está mais falando de triângulos retângulos, gente, pode acontecer de olharmos para ângulos maiores do que 90, como era o caso aqui do 105. Pode acontecer, inclusive, de a gente olhar para ângulos maiores do que 90, que sejam ângulos associados aos ângulos notáveis. Por exemplo, o suplemento de algum deles. 120, que é o suplemento de 60, 135, que é o suplemento de 45, ou 150, que é o suplemento de 30. Então, se aparecerem esses ângulos aqui, lembrem que existe uma relação deles com os ângulos do primeiro quadrante, em termos de senos e cossenos, tá? Que a gente estudou isso aqui lá quando falamos de relações trigonométricas. A gente vai ter um exercício para aplicar isso e a gente retoma, tá bom? Agora, um segundo cenário, gente, uma outra situação. Neste triângulo, que não é retângulo, a gente tem um cenário diferente do anterior, porque a gente não está relacionando dois lados e dois ângulos, como era ali proposto. Aqui é uma relação diferente, porque a relação é um ângulo só conheço um ângulo, e eu estou relacionando os três lados do meu triângulo. Dois deles conhecidos e um que eu quero conhecer, tá? Mas mesmo que eu conhecesse os três lados e quisesse um ângulo, o que está sendo comparado, relacionado nesta situação, é um ângulo e três lados. Se o triângulo fosse retângulo, gente, quando a gente está relacionando um ângulo e três lados, num triângulo retângulo, esse ângulo é de 90, e aí a relação dos três lados é o teorema de Pitágoras. Então tenham em mente que a lei dos cossenos, ela é uma expansão do teorema de Pitágoras para triângulos que não são retângulos, tá? É como se eu usasse a relação do teorema de Pitágoras, só que num outro triângulo que não é retângulo. Pelo fato dele não ser retângulo, eu preciso compensar esse ângulo diferente de 90 de alguma forma, tá? Essa é o panorama geral. Se a gente não conhece a lei dos cossenos, supondo que não conhecemos, né? Supondo que a gente está pensando neste exercício pela primeira vez na vida, o que é que vocês fariam, gente? Se vocês tivessem que resolver esta situação, não conheço a lei dos cossenos, preciso resolver esse problema. Clara disse um sistema, e é exatamente um sistema que a gente faria. Como, Clara, a gente faria um sistema? A gente ia, tipo, pegar do C até a base, fazer uma altura, aí colocar, tipo, que o N seria igual a x menos 15, mas seria x e o outro é 15 menos x. É isso. Vou chamar de N só porque a gente já tem um X, tá? É isso? Sim, isso mesmo. Agora, o resto eu não pensei, não. Eu sei que se for dar num sistema, eu só consigo me perco quando eu faço isso. É isso mesmo. Eu vou decompor o meu triângulo em dois triângulos retângulos. Como o triângulo original não era semelhante, não era retângulo, esses dois triângulos não são semelhantes, então não dá para aplicar relações de semelhança aqui. Porém, a gente sabe que isso tudo é 15, então estou chamando isso aqui de N e aqui de 15 menos N. A gente sabe que aqui a gente tem uma altura H e, portanto, nós temos dois triângulos retângulos. Triângulos retângulos têm dois valores desconhecidos que são os mesmos, N e H. Dá para aplicar Pitágoras nos dois triângulos retângulos. Então, vou aplicar Pitágoras no primeiro. 10 ao quadrado é igual a N ao quadrado mais H ao quadrado. E vou aplicar Pitágoras no segundo. X ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 15 menos N ao quadrado, tá?
Com isto, a gente tem duas equações, só que com 3 incógnitas, né? Mas vamos perceber o que acontece aqui. Quando a gente isola esse h ao quadrado aqui, eu poderia substituir na outra. Então, a gente ficaria com 10 ao quadrado é igual a n ao quadrado. Deixa eu isolar primeiro. X. Vou isolar ao contrário, tá bom, gente? Vou isolar daqui para cá. Por qual razão? Porque o nosso objetivo é calcular o x. Então, mais fácil deixar o x isolado, tá? Então, ó, eu vou isolar o h aqui. H ao quadrado é igual a 10 ao quadrado menos n ao quadrado. E vou substituir na de baixo. X quadrado ficou igual a 10 quadrado menos n quadrado mais 15 menos 2 elevado ao quadrado. Conclusão, gente. Fiz o sistema, mas eu só vou conseguir descobrir o valor de x se eu tiver de alguma forma como descobrir o valor de n. Eu tenho como descobrir o valor de n? Qual é a informação que foi dada e que a gente ainda não usou? Do ângulo, pro. Do ângulo, perfeito. Eu não usei o ângulo de 60 ainda. E se eu quiser olhar para este primeiro triângulo, eu tenho como descobrir o n aplicando trigonometria neste triângulo. O meu n é o cateto adjacente e o 10, que é o valor conhecido, é a hipotenusa. Então, a gente usaria aqui cosseno. Cosseno de 60 vai ser igual a n sobre 10. Então, 10 vezes cosseno de 60 seria o nosso n. Ou seja, dá para descobrir o n, só fazer 10 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, tá bom, gente? Então, 10 vezes meio seria o nosso n seria 5. Descobrindo o n, a gente substitui e calcula o x. Tudo bem? Percebem que é um caminho um pouco longo? Se a gente tentasse aplicar isso num triângulo qualquer, de forma geral, o mesmo raciocínio, o mesmo passo a passo, o mesmo procedimento. Vamos supor que a gente conhecesse esse ângulo beta, só para ficar mesma figura, mesma situação, que a gente quisesse descobrir o lado B. Conhecemos o C e o A. Se a gente fosse fazer o mesmo passo a passo, a gente teria aqui A menos N, que C ao quadrado ia ser igual a H ao quadrado mais N ao quadrado, que por sua vez, B ao quadrado ia ser igual a H ao quadrado mais A menos N ao quadrado. E substituindo, igual a gente fez no exemplo numérico, a gente tem N ao quadrado menos C ao quadrado. Então, a gente fica com B ao quadrado é igual a N ao quadrado menos C ao... Desculpa, é o contrário. C ao quadrado menos N ao quadrado. O H que ficou e o N que mudou. C ao quadrado menos N ao quadrado. Mais, aqui, ó, lembra de fazer o binômio, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e quadrado do segundo. Esse N vai cancelar com esse. E a gente chega numa seguinte relação. B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes N. O único valor intruso aqui é esse N, porque a gente está supondo que o C e o A são valores conhecidos. Então, o que a gente precisaria? Descobrir o N, usando o mesmo raciocínio que usamos aqui, cosseno. Cosseno de beta é igual a N dividido por C. C vezes o cosseno de beta é o nosso N. Então, troca o N por C vezes cosseno de beta. E a gente chega na seguinte relação. 2 vezes A vezes C vezes cosseno de beta. Essa relação é a enunciação da lei dos cossenos. O que ela está fazendo? Ela está comparando os 3 lados, A, B e C, só depende dos lados A, B e C, não depende de nada mais, e um ângulo, que é o ângulo beta. De que forma ela faz essa comparação? Ela está dizendo que um dos lados do meu triângulo, que é o lado B, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois, e se parasse por aqui, gente, se eu não tivesse essa parte, isso era o teorema de Pitágoras.
Só que a diferença é que a gente não tem hipotenusa, a gente não tem catetos, a gente não sabe que lado é qual. Então, qualquer lado está valendo como hipotenusa aqui. Qualquer lado está valendo como C, o quadrado dele, a soma dos outros dois quadrados. Só que a gente tem esse fator de compensação, que é esse termo aqui, que faz a relação com o ângulo em questão. E o ângulo em questão é oposto a esse lado. Então, a gente vai adotar como ângulo beta o que tiver oposto a esse lado que está isolado aqui. E aí, esse fator de compensação é o dobro da multiplicação dos lados A e C vezes o cosseno de beta. Por que esse fator de compensação? Por causa desse desenvolvimento que fizemos aqui, tá? Então, o que diz a lei dos cossenos enunciando? Que um lado qualquer do triângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes a multiplicação dos outros dois, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que queremos descobrir. Isso vale para o lado A, isso vale para o lado B, isso também vale para o lado C. C ao quadrado é igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes cosseno de gama. Qualquer lado, não importa qual lado a gente adote. O que é importante é essa relação de oposição entre o lado que se está calculando e o ângulo em questão. Quando eu falo o lado que se está calculando, gente, eu não quero dizer o lado desconhecido, tá bom? Eu quero dizer o lado que está sendo posto igualado à expressão, tá? Porque pode acontecer da gente ter como lado desconhecido um outro lado, que não é o que a gente está isolando. O importante é essa relação de oposição entre este lado isolado e este ângulo que está sendo usado. Se a gente fosse aplicar... Bom, se a gente tivesse resolvido essa questão aqui, substituindo n por 5, a gente teria ficado com x² é igual a 10 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, certo? Que dá 200 menos 25, que dá 175. Isso é o x ao quadrado. Então, raiz de 175. Se a gente fosse resolver este mesmo exercício aplicando a lei dos cossenos, olha como é mais rápido, olha como eu economizo tempo, eu não preciso montar sistema, eu não preciso calcular o n, eu estou economizando meu tempo, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar o lado x, que está em oposição com o ângulo conhecido, então x ao quadrado ia ser igual um outro lado, 10 ao quadrado, mais o segundo lado, 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 15, vezes o cosseno de 60. X ao quadrado ia ser igual a 100 mais 225, menos, cuidado que isso aqui é um termo só, tá bom? Então, só posso fazer a subtração depois que eu tiver feito toda a multiplicação. 10 vezes 15 dá 150, e eu não multipliquei por 2, porque eu já sei que o cosseno de 60 é meio e vai cancelar. Então, x ao quadrado deu 325 menos 150, que dá 175. X é raiz de 175. Não precisa de sistema, não precisa usar o cosseno para calcular o n, não preciso descobrir nenhuma informação intermediária, eu só apliquei a relação direta da lei dos cossenos e resolvi o problema, tá? Então, de novo, a questão da economia de tempo e, de novo, a questão de a gente perceber que existe uma relação entre lados e ângulos que também se aplica em triângulos quaisquer, não só em triângulos retângulos. Vamos fazer a aplicação juntos e depois um exercício para vocês fazerem sozinhos, tá? Então, a aplicação. Um terreno em forma triangular tem frente de 10 metros e 20 metros. Em ruas que formam um ângulo de 120, né? Que feio. Não, vamos fazer um bonitinho. Um ângulo de 120. Então, 10 metros aqui, 20 metros aqui e um ângulo de 120 elas formam entre si. A gente quer saber a medida do terceiro lado do terreno. O terreno é triangular. A gente quer saber esse x. Situação mais clássica do que essa para a aplicação da lei dos cossenos não existe. A gente tem um ângulo e uma relação entre os três lados. Então, é essa relação três lados, um ângulo que a gente estava falando antes. O ângulo que queremos descobrir é oposto ao o lado que queremos descobrir é oposto ao ângulo que temos. Então, eu vou deixar ele isolado aqui. X² vai ser igual a 10 ao quadrado
mais 20 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 20, vezes o cosseno de 120. Alguma dúvida nessa montagem, gente? X ao quadrado vai ser igual a 100 mais 400 menos, de novo, não vou fazer a multiplicação do 2, porque eu já sei que ele vai ser cancelado. E eu sei, gente, não é por causa do cosseno de 120, é porque se eu pensar, todos os ângulos notáveis estão sobre 2, tá bom? Senos, cossenos e tangentes não, mas senos e cossenos dos ângulos notáveis são sempre sobre 2. Então, esse 2 vai muito provavelmente ser cancelado sempre. Cosseno de 120, gente, aí cabe lembrar um pouquinho da trigonometria. Se a gente for pensar no ciclo trigonométrico, tá difícil fazer um ciclo. Se a gente for pensar no ciclo trigonométrico, a gente sabe que senos são associados a esse eixo Y e cossenos são associados a esse eixo X. Se a gente está pensando no cosseno de 120, ele está associado com o cosseno de 60, só que eles são opostos. O de 120 está aqui, ó, no sentido negativo, e o de 60 no positivo. Então, o cosseno de 120 é o oposto do cosseno de 60. Ah, só que o cosseno de 60 é meio, então o cosseno de 120 é menos meio. Então, vezes menos meio. Então, x quadrado é igual a 500. Esse 2 cancela com esse 2, e menos vezes menos vai ficar mais 200. X ao quadrado é igual a 700. X ao quadrado é igual a 7 vezes 100, que é uma boa estratégia para tirar a raiz, porque eu sei que raiz de 100 é 10. Então, 10 raiz de 7. A professora não ia pensar nisso. Ok, decompõe o 700 por 2 dá 350, por 2 dá 175, por 5 vai dar 35, por 5 vai dar 7, por 7 vai dar 1. 2 sai da raiz, 5 sai da raiz e o 7 permanece. 2 vezes 5, 10, raiz de 7. Ok? Tudo bem? Então, a lei dos senos e a lei dos cossenos são duas leis que valem a pena a gente ter em mente de cabeça, tá? Porque são duas leis que valem a pena a gente decorar as relações, porque elas economizam muito do nosso tempo e porque elas nos possibilitam algumas relações interessantes. Antes de vocês fazerem o exercício sozinhos, só para fazer um comentário, percebam que quando o nosso cosseno é maior, quando a gente está falando de um ângulo maior do que 90, vai sempre ser negativo. E, portanto, como eu estava subtraindo e multiplico por algo negativo, eu vou sempre somar. Ou seja, o nosso terceiro lado é maior do que a soma dos quadrados dos outros dois, tá? Então, quando o terceiro lado é maior do que a soma dos quadrados dos outros dois, o nosso triângulo é maior, é um triângulo obtuso, é um obtusângulo, tá? Tem um ângulo obtuso. Tem um ângulo maior do que 90. Se o meu ângulo aqui fosse menor do que 90, significa que a soma dos quadrados ia ser diminuída de algo. Então, quando o meu terceiro lado é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois, o meu triângulo é um triângulo acutângulo, tem um ângulo agudo, tá? E quando o meu terceiro lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, aí a gente tem um triângulo retângulo, que é o caso do Teorema de Pitágoras. Gente, a matemática é muito bonita, não é? Olha como todas as coisas são encaixadinhas, redondinhas e incríveis. Como todas as coisas se completam. Diga. Volta ali, por favor. Tava anotando um negocinho. Volto. Valeu. É rapidinho. Travou, mas tá voltando. Aí, voltou. Tudo bem, gente? Valeu, pro. Nada. Exercício para vocês fazerem. Então, leiam, montem a figura, tentem interpretar. E 3 minutos para isso.
cara, eu não consigo limpar minha RAM. Meu celular tá morrendo. Como você vai limpar a RAM do celular, velho? Essa É, porra... Essa porra... Microfones Essa ligados, porra tá aí bom, só- gente? Desculpa, pro. Vamos, gente. Nesse exercício, ele está falando de um paralelogramo. O que é um paralelogramo? Uma figura com lados paralelos, pro? Tipo, Exato. Uma figura de nesse quantos caso, lados? Muitos. 4. Um paralelogramo é uma figura de 4 lados e os lados são paralelos. Todos? Não, porque não dá para ter uma figura com todos os lados paralelos. Ah, tá. 2 a Eu já 2. tava fazendo um triângulo retângulo aqui. Tô bom. Então, se a gente for tentar fazer um triângulo, não vai rolar, porque a gente não vai conseguir fechar essa figura com lados paralelos, né? Não existe um triângulo que eu consiga fazer com lados paralelos. Existem outras figuras, por exemplo, hexágonos, octógonos, mas paralelogramo significa um quadrilátero, uma figura de 4 lados, onde os lados opostos são paralelos. Então, esse é paralelo a esse e este paralelo a este. A gente viu isso quando a gente falou de quadriláteros. Quando a gente falou de quadriláteros? Nem lembro quando foi isso. Faz um tempinho. Faz um tempo já. Eu acho que foi por roteiro escrito. Acho que a gente não teve live sobre isso. Eu acho. Não tenho certeza. Não me lembro. Mas, enfim, paralelogramo. E aí, gente, o que tem um paralelogramo? Ele tem as duas diagonais. Diagonal são aqueles segmentos que ligam aqui os vértices opostos. Ele está dizendo que as diagonais medem. Uma mede 8 raiz de 2 e a outra mede 10. E que elas formam entre si um ângulo de 45 graus. Percebam que não importa se é este ângulo ou este, tá? Porque um vai ser 45, o outro vai ser 135. Vou desenhar esse, mas tanto faz, porque os dois juntos formam aqui, ó, 180, tá?
E aí, ele está perguntando, o menor lado deste paralelogramo mede. O menor lado, gente, ele é este lado ou ele é este lado? Ele é o lado que está oposto ao ângulo de 45 ou ele é o lado que está oposto ao ângulo de 135? É o que está oposto ao de 45. E aí a gente Exato. usa cosseno nele, né? E aí, então, a gente tem essa relação de oposição aqui, que a princípio poderia valer tanto para a lei dos senos quanto para a dos cossenos. Porém, a gente não tem outro ângulo neste triângulo. E nem nesse. Cada triângulo tem um ângulo só conhecido. E não dá para descobrir esses outros ângulos com facilidade neste momento. Então, a gente quer descobrir esse x, que está oposto ao ângulo de 45, só que quando eu olho para este triângulo, eu conheço as medidas de algum lado desse triângulo, gente? Porque 8 raiz de 2 é a diagonal toda. Eu sei quanto vale este lado? Só dividir por 2, não é? Por que eu posso dividir por 2, gente? Porque é a metade. O ângulo está se formando bem no centro. Bem no centro, tá? Só porque eu sei que é a metade. O Guilherme falou, não é a metade das diagonais? Sim, é a metade, gente. Porque é um paralelogramo. A gente não pode assumir esse tipo de coisa sem garantir, né, que ela é válida. Eu realmente divido ao meio, porque um paralelogramo tem as suas diagonais interceptadas ao meio, tá bom? Só por causa disso. Se fosse um quadrilátero qualquer, se ele tivesse falado de um quadrilátero aleatório, um trapézio, nem precisa ser tanto um quadrilátero qualquer, um trapézio. Eu não tenho essa garantia que as diagonais se cortam no ponto médio, tá bom? Mas como é um paralelogramo, a gente tem. E aí a gente pode dizer, então, que um lado vai ser... A gente tem esse triângulo, tá bom? 45, x, um lado é 4 raiz de 2, o outro é 5. Aplica a lei dos cossenos. X ao quadrado vai ser igual a 4 raiz de 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 4 raiz de 2, vezes 5, vezes o cosseno de 45. X ao quadrado vai ser 16 vezes 2, mais 25, menos 2 vezes 4 raiz de 2, vezes 5, vezes raiz de 2 sobre 2. Este 2 cancela com este. Esta raiz de 2 vezes, não é cancela, né? Porque eles estão se multiplicando ambas. Mas raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Então, x ao quadrado é 32 mais 25 menos 4 vezes 5 dá 20, vezes 2 dá 40. Então, x quadrado, 32 mais 25 dá 57, menos 40 dá 17. Portanto, x é a raiz de 17. Letra B. Tudo bem? Definição de paralelogramo foi usada aqui, então, como a gente usa conceitos anteriores, tá? Aplicação da lei dos cossenos e é isso. Raiz de 2 vezes raiz de 2 igual a raiz de 2 ao quadrado. Tá certo. Raiz de 2 ao quadrado, cancela, cancela, fica 2. Tá? Então, eu tanto posso fazer que raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que dá 2, quanto pensar que raiz de 2 ao quadrado cancela com a raiz, tá? Mas não esquece de tirar da raiz, exatamente porque como tá ao quadrado e é um número positivo, a gente pode cancelar a raiz. Gente, eu vou deixar esses dois últimos... Ah, eu deixei um só? Achei que eu tinha deixado 2. Deixei, então, esse último exercício por conta de vocês. Vou colocar os slides no Bernoulli. Eu posso ficar 5 minutinhos a mais? Que a gente faz juntos. Se não puder, também não tem problema, tá bom, gente? Eu deixo os exercícios para vocês fazerem. Mas se puder ficar 5 minutinhos, a gente já faz esse último exercício juntos. Achei que eu tinha deixado 2. E esse exercício é para a gente pensar se a gente aplica a lei dos senos, lei dos cossenos, porque até agora a gente fez teoria e exercício, né? Agora, como é que eu vou olhar para um exercício de vestibular e saber se eu estou falando de senos, de cossenos, do quê, né? Então, pega os 5 minutinhos que a gente perdeu no começo para fazermos esse exercício juntos. Mas eu queria que vocês fossem me falando o que a gente tem que fazer, tá bom? Considere o triângulo retângulo a seguir. Então, ele está nos afirmando que se trata de um triângulo retângulo. Retângulo aqui, ó, em A, portanto. Sabendo que alfa é 120, que AB é igual a BC,
Não, desculpa. Igual a AC. AB é igual a AC, que é igual a 1. Então, AD é igual a. AD é o que a gente quer descobrir. Sugestões do que fazer neste exercício. Ô, Pro, Oi. eles não são semelhantes, né? Eles que você está dizendo é o triângulo grandão ABC com os demais triângulos? É. É que não é a altura, né, que tá cortando. Exatamente, não é a altura. E a gente sabe certamente que não é a altura porque ela forma um ângulo de 120, não forma um ângulo de 90. Então, não são semelhantes. E eu posso picotar de novo, Pro? Pode. Então, cortaria ali, tipo, entre o D e o B, aí eu colocaria uma altura ali. Mas... No caso, ela ficaria, na verdade, se a gente fosse traçar a altura, ela ficaria entre o D e o C, né? Porque como mais para cá ficou um ângulo mais aberto, eu precisaria trazer mais para longe para fechar um pouco esse ângulo e conseguir fazer esse ângulo de 90 aqui com essa altura H. Não sei se é possível, não sei se é vantajoso para a gente nesse contexto, mas é eu possível. acho que não. Eu poderia aqui, Tainer tá falando, acha CB. É fácil achar CB, gente? Tranquilo, né? Achar CB, porque eu tenho um triângulo retângulo, conheço os dois catetos, tranquilinho achar CB. Pitágoras. O que a gente faria depois de achar CB? Tem uma possibilidade bastante trabalhosa aqui, que não é a que vamos fazer, tá bom? Mas que seria perceber que este ângulo é um ângulo de 60. Se eu achar CB, eu podia chamar esse aqui de Y. Esse aqui vai ser CB menos Y. Então, eu vou ter dois triângulos. E aí, com esses dois triângulos, dá para aplicar a lei dos cossenos em ambos, fazendo um sistema para encontrar esse X e esse Y. Sai, mas dá muito trabalho, tem uma possibilidade muito mais fácil do que essa, tá? Mas também daria para fazer assim. Gente, esse triângulo que a gente tem aqui, ABC, além de retângulo, ele é o quê? Boa, Guilherme. O sistema não é chato, o sistema é trabalhoso, mas se o sistema já é trabalhoso, imagina com a lei dos cossenos. Aliás, me lembrem de mandar para vocês depois um exercício da FUVEST, acho que de 2016, que tem uma questão que eu resolvi por lei dos cossenos por um sistema, mas tem um outro caminho para resolver que é mais fácil. Me lembrem que eu mando para vocês. Muito bonitinha a questão, inclusive. O triângulo ABC, gente, além de retângulo, ele é o quê? Isósceles, perfeito. Não se esqueçam dessas coisas, gente, porque elas nos permitem ter percepções da figura e sacadas muito interessantes. O triângulo ABC é isósceles porque o lado AC e o lado AB são iguais. O que é que isto significa em termos de ângulos? Que o ângulo do A é 45. Perfeito. O ângulo, não de A, né? Mas o ângulo em B e o ângulo em C são 45. Aqui eu não dividi em 2 de 45, porque aqui eu não dividi pela altura. Mas os outros dois ângulos são 45, porque a gente sabe que eles têm que ser iguais, já que esse aqui teria que ser o mesmo que esse, e eles têm que ser somados 180 graus. Então, cada um deles é 45. Agora, gente, que a gente tem cada um deles é 45, a gente ganhou uma informação a mais para os dois triângulos, tanto para o triângulo ADC quanto para o triângulo ADB. Com qual dos dois vocês acham que vale mais a pena a gente trabalhar?
ADB. Porque a gente já ADB. conhece dois ângulos. Dois ângulos e a gente tem um lado, que é descobrir o outro, e a gente tem justamente uma relação aqui de oposição. Na verdade, daria para trabalhar com qualquer um dos dois, né? Porque aqui a gente também tem um ângulo de 60 e também tem uma relação de oposição. Então, tanto faz, tá? E aí, agora a gente aplica a lei dos senos. Então, aplicar a lei dos senos no triângulo ADB. Daria para aplicar no outro também, tá bom, gente? Se alguém quiser tentar no outro, faz que depois a gente compara. Então, um lado, vou pegar o lado conhecido, que é 1, está para o seno do seu ângulo oposto, seno de 120, assim como o outro lado, x, está para o seno de 45. Desta vez, estamos falando de senos. Quando a gente pensa isso no ciclo, senos estão associados ao eixo y, né? Então, ao eixo vertical. Se a gente está pensando no ângulo de 60 e de 120, né, que são suplementos, os seus senos vão ser iguais, tá? Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Portanto, 1 está para o seno de 120, que é igual ao de 60, ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, 1 está para a raiz de 3 sobre 2, assim como x está para a raiz de 2 sobre 2. Multiplica cruzado, raiz de 2 sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes x. Cancela, cancela. Temos raiz de 2 sobre raiz de 3 é igual a x. Qual que é a resposta, gente? Ô, Pro, mas aí não pode raiz embaixo, então é a de cima. Ah, quer dizer, Essa é uma observação muito boa, gente. A gente não deixa a resposta assim, não é? A gente não pode raiz embaixo. Pois é, mas esta universidade linda deixou essa alternativa pra gente. É a letra A, porque raiz de uma divisão de raízes é a mesma coisa que raiz da divisão. O mais bonito, assim, o mais adequado seria ter racionalizado. Então, a gente multiplicaria a raiz em cima e embaixo por raiz de 3 e ficaríamos com raiz de 6 sobre 3. Essa seria a resposta mais comum. Mas esta universidade deixou as então alternativas assim. se a gente fizesse do jeito certinho, de racionalizar, porque tem a regra lá de não poder deixar embaixo, errava? Não é que errava, você não ia achar a alternativa certa, né? A sua Ah, resposta está certa, mas você não ia localizar ela nas alternativas. Mas para você chegar nessa resposta, você passou por essa. Não tem sim, como com você chegar certeza. direto nela. Então, passando por essa, É. você vai perceber qual que é a resposta certa. Beleza, então. Valeu. Tá? É isso, gente. Então, percebam que às vezes dá, inclusive para usar as duas leis, tá bom? Depende das informações que a gente tem. É importante analisar a figura, é importante olhar e é importante não se esquecer dos conteúdos prévios que a gente já viu, de trigonometria, de geometria e tudo mais. Tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Coloquem nomezinho na lista aqui que eu já tinha esquecido de passar. Coloca o nome e a turma antes de sair, por favor. Para eu mandar a lista para o pessoal do atendimento. Bom Falou, final de Pro. semana. Bom final de semana. Tchau. Tchau, até mais. Não esquece de pôr o nome. Dá se já pôs. Botei. Beijo, gente. Todo mundo já pôs o nome? Posso encerrar? Acho que sim. Beijinho, gente. Até mais.